Pensar na produção de conteúdo dessa maneira fica absurdamente mais fácil. Muito, muito mais fácil. Muita gente tem falado e tem se visto pelos quatro cantos aí da internet a respeito do tal do não produza conteúdo. E sim, documente essa jornada. Esse é um raciocínio que eu já trago de algumas pessoas que eu consumo conteúdo, inclusive do Gary Vee, que é um dos maiores produtores de conteúdo, um dos caras que são maior referência quando o assunto é marketing digital a nível global, o Elton Luiz, aqui no Brasil, o cara barbudão e tal, que eles falam muito a respeito da questão de pensar na produção de conteúdo como sendo só uma parcela da própria vida, sabe? E aí tu vai olhar para a própria vida, como que ela se distribui, passado, presente e futuro. Eu olho o passado e aí eu vejo meus aprendizados, a minha caminhada, o, a minha jornada por si só. Eu olho para o meu presente, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou consumindo hoje, as ferramentas que eu estou utilizando, enfim, as ferramentas até que eu utilizei, se olhar para o passado, as que eu pretendo utilizar, olhando para o futuro. Para o futuro, propriamente dito, os meus anseios, o que eu desejo, quais os meus objetivos com X, Y, Z, sabe? Enfim, o conteúdo todo ele se distribui nisso. Quando a gente pensa em produzir conteúdo, quando a gente busca a respeito desses assuntos, é muito normal que a gente caia em formatos, padrões. Pô, tu vai fazer um carrossel para o Instagram? Faz um carrossel de ferramentas tais, tais, tais. Faz um carrossel de história tal, tal, tal. Um carrossel de não sei o quê. E se tu para olhar com calma, tudo isso, todos esses cenários, eles se encaixam dentro da vida. Eles se encaixam dentro da própria vida, sabe? Justamente distribuindo entre passado, presente e futuro. E quando tu para pensar em, pô, vou documentar a minha jornada, sabe? Ao invés de vou parar para pensar em peças específicas de conteúdo, formatos específicos de conteúdo, flui com muito mais naturalidade. Porque a gente pega e, pô, tem que fazer um carrossel, um vídeo do tipo história do não sei o que, tal. Só que aí tu fica preso àquilo. Cara, como é que eu vou fazer um carrossel de história tal, tal, tal? Como é que eu vou fazer um carrossel de ferramenta tal, tal, tal? Como é que eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube falando de tal, tal coisa? E quando tu para e tu só tem que pensar em caramba, eu só vou pegar e vou colher fragmentos das coisas que estão acontecendo na minha vida ou das coisas que já aconteceram e vou trazer aqui para dentro da rede. Fica muito mais fácil. Fica muito mais natural o processo, fica muito mais fluido no âmbito geral. Entendeu? Por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo, aí ele veio falar comigo a respeito de criação de e-book, propósito disso tudo e tal, tal, tal. E aí a gente acabou se transferando desse assunto. E já é um tipo de conteúdo que eu posso produzir e trazer para cá. E justamente abordar esse contexto do meu amigo. Pô, ele veio falar comigo, ele veio falando disso, disso, daquilo. E provavelmente as dúvidas que esse meu amigo tinha e o objetivo que ele almeja com esse e-book e tal, é o mesmo de várias pessoas que buscam produzir um e-book, por exemplo. Então, fecha, dá match, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu e pensando que também quando tu está contando parte da tua história, tu está mostrando as experiências que tu viveu, sabe? Isso traz muita unicidade pro teu conteúdo. Ninguém mais viveu as mesmas experiências que tu, sabe? Só tu mesmo. E tu está passando tua perspectiva, tua ótica, vamos dizer assim, o que assegura ali a questão da unicidade, da identidade do teu conteúdo, entendeu? Tu acaba saindo um pouco da bolha da galera que só fica olhando temas e tentando produzir como fazer thumbs que viralizam, como fazer não sei o que, não sei o que. Não, você está contando a tua jornada, está contando a tua história. E as pessoas, elas estão muito interessadas, por mais que muitas vezes a gente pense que não, em saber a respeito da vida dos outros, saber da jornada dos outros, sabe? Muito. A gente paga muitas vezes uma mentoria para estar perto de alguém, uma consultoria para estar perto, para saber da experiência da pessoa, para escutar parte da trajetória da pessoa, como que ela fez X, Y, Z, como que ela lidou com tal e tal situação, sabe? O Brasil é um dos países que mais consome reality shows, sabe? Do mundo. A gente fica parado sem ter um aprendizado concreto diante das coisas, só vendo o que cada um está fazendo na sua vida, sabe? E aí muitas vezes as pessoas ficam, caramba, mas o que eu vou ter de interessante para mostrar? Que as pessoas vão, por que as pessoas vão querer parar para ouvir meu conteúdo, para ouvir minhas experiências? A gente já faz isso o tempo todo. As pessoas elas pegam o celular, elas entram nas redes sociais com o intuito de navegar, de passar o tempo, entendeu?
de saber o que está acontecendo por aí, aqui, na Índia, na China, entendeu? E não de estar querendo comprar alguma coisa. Então, as pessoas elas têm muito mais interesse na tua jornada do que tu pensa, entendeu? E quando tu traz justamente isso, os teus aprendizados, as tuas vivências, tu acaba se, vamos dizer assim, se afastando, sabe? Da maioria, que fica pensando nos mesmos temas, que fica pensando nas mesmas ideias, porque a tua jornada, mais uma vez, só tu que viveu. E colocando isso na mesa, produzindo isso, como eu disse, fica muito mais fácil. As ideias elas ficam muito mais fluidas, é muito mais tranquilo de produzir. E aí, beleza, a gente vai entrar naquele viés do tal, Arthur, e que papo que é esse de o tal do conteúdo estratégico que muita gente fala? Quando eu penso em conteúdo estratégico, vamos dizer assim, eu estou andando lado a lado com o que a gente chama de linha editorial. Linha editorial é o quê? É a distribuição dos conteúdos, dos temas, das ideias num determinado espaço, seja ele o Instagram, o YouTube, o e-mail, enfim. É a distribuição desses temas, das publicações que eu irei fazer, das peças de conteúdo que eu vou produzir, distribuídas ao longo do tempo. Sabe? Pô, vou fazer a linha editorial da semana, sei lá, quais os tipos de conteúdo que eu vou produzir, quais as ideias que eu vou produzir, os formatos e quais dias que eu vou postar, em qual momento que eu vou distribuir cada um. Entendeu? Isso é uma linha editorial. Aí eu estou pensando uma semana. Normalmente se pensa num mês, se pensa num ano, se pensa num semestre, sabe? Períodos um pouco maiores. E aí tu tem intencionalidade em estar jogando aquele conteúdo ali. Não é só porque eu vou fazer o conteúdo e vou soltar, sabe? Tu tem que entender o propósito de cada peça, sabe? Tem que entender por quê. Cara, hoje, sei lá, eu trabalho aqui no YouTube. Cara, eu quero pegar e quero fazer uma postagem que eu vou expandir a consciência da galera a respeito de um tema que eles não têm consciência, sabe? Pô, eu vou falar, sei lá, de você sabia, você tem ideia que tal coisa, tal coisa, tal coisa, sabe? Você tem ideia que você não precisa mudar de profissão, que você pode, sei lá, aqui nesse tema do próprio vídeo, que você pode criar conteúdo sem ficar se sacrificando, sem ficar espremendo ideias que elas já estão na tua volta o tempo inteiro. Pô, então, documenta tua jornada, tal, tô expandindo a consciência da galera. Tá, e aí eu posso criar um outro tipo de conteúdo em cima desse daí, já descendo um pouquinho o funil, pensando em níveis de consciência, sabe? Eu tava falando com a galera mais inconsciente, agora com a galera um pouco mais, depois muito mais. Pô, e como que eu faço isso, Arthur? Já é um outro tipo de conteúdo, como que você pode documentar a sua jornada, sabe? Já é um outro tipo de conteúdo, ao invés de estar expandindo a consciência. Só que aí cada um deles tem propósitos diferentes. Cada um deles vai tocar numa parcela diferente de público, sabe? As pessoas, elas têm consciências diferentes a respeito de determinados temas. E quanto mais tu aprofunda no tema, tu vai tocando, tu vai puxando pessoas diferentes, camadas diferentes de consciência, sabe? Grupos diferentes de pessoas. Então, cada conteúdo, tu tem que entender o propósito por trás, entendeu? E aí, entendido esse propósito, o porquê que você está jogando tal conteúdo na rede naquele momento, que é o tal do que todo mundo fala, que chega a me dar aquela frio quando escuta essa palavra, mas o tal do conteúdo estratégico, sabe? Que nada mais é do que tu pegar e tu produzir conteúdo intencionalmente, sabendo o que está acontecendo. E eu vou jogar esse conteúdo aqui por causa disso. Depois eu vou jogar aquele conteúdo por causa daquilo. E tal. E assim por diante. E tudo isso pode ser produzido tranquilamente, com base na tua jornada, com base no que está acontecendo na tua vida, com base na documentação das coisas que estão acontecendo nesse momento. Entendeu? Que nem eu disse. Pô, aconteceu tal coisa com meu amigo? Pô, é legal, uma peça de conteúdo para eu produzir. Aí eu faço o quê? Eu tenho meu cantinho lá onde eu separo minhas ideias de conteúdo. E aí, para que eu não tenha que ficar acessando aquilo ali toda hora, pô, eu tenho um grupinho comigo no WhatsApp. Aí eu pego aquela ideia, surgiu, opa, que bacana. Eu vou lá, pá, jogo no WhatsApp, tchau, vou fazer minhas outras coisas. E aí uma vez por semana, eu entro no meu WhatsApp, lá no grupo que eu tenho comigo mesmo, sabe? E pego aquelas ideias e jogo ali para dentro do Notion, pro bloco de notas, enfim, pro espaço que eu tenho para organizar essas ideias. No meu caso, eu uso o Notion. Então, acaba que não faltam ideias, porque a habilidade de quem produz conteúdo, a habilidade mais importante, primordial, é justamente o prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando a gente começa a ter intencionalidade para postar conteúdo, a gente começa a perceber que, cara, pô, isso aqui que aconteceu é muito interessante para minha audiência. Porque é aquela ideia que eu comentei um pouquinho atrás. Provavelmente a dor de uma pessoa é a dor de várias outras.
eu desejo a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma pessoa que está passando por uma coisa, que tem determinadas dúvidas, aquilo provavelmente vai ser interessante para mais gente. Então, eu venho para cá, faço o conteúdo, jogo aqui, distribuo, sabe? E aí, com base até nos temas que eu estou produzindo, eu já começo a ver quais que tiveram mais interações, qual que teve mais engajamento, enfim. E assim eu consigo descobrir para onde que o mercado está arrumando, qual que é o interesse maior do mercado para determinado assunto, entendeu? E assim eu posso distribuir mais assuntos daquele tema, que teve mais engajamento, que teve mais relevância, entendeu? Quando foi pro ar. Enfim, tenta fazer isso. É uma coisa que eu te proponho. Ao invés de pegar e focar em formatos de conteúdo, tipos de conteúdo, pensa só em trazer coisas que estão acontecendo na tua rotina. Situações que tu está lidando, problemas que tu está lidando, parte da tua trajetória, parte dos teus planos para o futuro, coisas que tu tem utilizado hoje que pode ser interessante para tua audiência. Ah, mas como assim, Arthur? Pô, sei lá, eu comprei esse microfone aqui faz poucos dias. A galera que quer produzir conteúdo precisa de um microfone. Eu poderia fazer um review aqui de um microfone para pessoas que produzem conteúdo, sabe? Indicando isso daqui. Eu poderia fazer um review da câmera. Eu poderia fazer um review mostrando ferramentas que eu utilizo para organizar minha rotina. Sabe? As ferramentas que eu utilizo para produzir conteúdo. Sei lá, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu estou pensando nas coisas que estão acontecendo à minha volta e eu estou jogando aqui, pensando, considerando o interesse da audiência que eu quero trazer para cá. Tá entendendo? Não são coisas soltas. Por que eu comprei uma camiseta vermelha? Sabe? Se eu fizer isso aqui, pode ficar solto. Mas para produzir conteúdo, você saber que utilizar a camiseta vermelha é a melhor cor, sei lá, entendeu? Se eu conseguir enganchar de alguma maneira e tiver um real propósito de linkar isso daí, que faça um real sentido, que vá conseguir agregar valor para a audiência, não tem por que produzir, entendeu? Então, é tudo uma questão de teste. Vai prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à tua volta, vai pescando essas situações intencionalmente e vai trazendo aqui para dentro. Sacou? Assim fica muito mais fácil, porque o conteúdo, as coisas já estão acontecendo a todo momento na nossa volta. Não precisa nem parar para pensar, caramba, o que eu vou produzir, o que não sei o que. Não, só presta atenção nas coisas que já estão acontecendo. Passado, presente, futuro, a documentação disso tudo. Dessa trajetória, dos planos futuros, das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo hoje, sabe? É prestar atenção e sair pescando, fisgando as ideias e assim jogando, trazendo para dentro da rede, produzindo e entregando para as pessoas, que provavelmente essas coisas que têm acontecido vão suprir dores, desejos, enfim, de muitas outras pessoas também. Tá bom? Espero que tenha clareado aí as tuas ideias. Tenta prestar atenção e sair documentando esses fragmentos, esses pontos que acontecem na tua rotina. Tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha quem tu acha que vai ser útil, se inscreve no canal e fica aí para mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.